Dando continuidade aos nossos estudos do capítulo 24 do nosso material de apoio, nós vamos começar a aprender novos controles e muitos atributos para formulários em HTML. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do seu curso de HTML e CSS. E agora nós vamos começar a aprender a colocar controles especiais para formulários. Isso porque, até a aula anterior, a gente só tinha criado duas caixas de texto bem simples, inclusive elas têm alguns problemas que eu vou apontar aqui nesse vídeo, e nós vamos começar a aprender outras caixas. Caixa para número, caixa para senha, caixa para data, aquelas caixas de seleção que você seleciona várias opções, caixas de texto gigantes para colocar mensagens, enfim. Tem um monte de coisa pra gente poder aprender aí, e com HTML5 trouxe muito mais controles. E antes de começar a aula, antes de entrar diretamente pro sistema operacional, eu quero fazer um disclaimer aqui, eu quero avisar o seguinte: nós não vamos aprender 100% dos controles, 100% das funcionalidades com formulários em HTML5. Isso porque existem muitos controles, alguns controles são pouco utilizados e alguns não são compatíveis com todos os navegadores, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas não é o meu objetivo aqui te ensinar 100% dos controles de HTML5 e 100% dos atributos desses controles. Mas pode confiar em mim, eu vou te ensinar muito mais do que muito curso, até mesmo o curso pago, tá te ensinando por aí. Não é porque eu não vou te ensinar 100% que eu vou deixar faltar alguma coisa para você. Pode acreditar que eu vou te ensinar bem mais do que muita gente está ensinando pelos YouTubes, pelas ferramentas, pelas plataformas de ensino que estão vindo por aí. Feito o disclaimer, vamos diretamente para o computador. Eu vou te mostrar alguns problemas que esse formulário que a gente criou na aula passada acaba trazendo para a gente. Olá, dá licença, deixa eu interromper a sua aula só um minutinho. Eu dou um recado da Recode, que também é patrocinadora do nosso curso. Ela oferece para você uma série de cursos também gratuitos que vão potencializar sua carreira para o futuro. E por falar em futuro, eu vou falar de uma trilha muito importante de aproximadamente 40 horas que a Recode oferece para você. Ela se chama justamente Tecnologias para o Futuro. E como o próprio nome sugere, ela vai te apresentar uma série de tecnologias que você pode usar hoje para te ajudar a resolver problemas e idealizar novos projetos. Ela conta com cursos como, por exemplo, de inteligência artificial, internet das coisas, biotecnologia, realidade virtual, realidade aumentada e muito mais. Então não perca tempo. Acesse agora mesmo recode.org.br ou então vai pelo QR Code que está aparecendo na sua tela e lá no menu de cima do site da Recode, clica em Cursos. Você vai ver essa e muitas outras oportunidades para você. Obrigado, Recode, pelo patrocínio. E você, meu querido, você, minha querida, vamos voltar para a aula. Então, já estou aqui no código do formulário 1, que a gente fez nas aulas anteriores, né? E aqui tá nome e sobrenome, beleza, sem problema nenhum. Quando ganha foto fica pretinho, né? A borda fica mais escura. Quando você clica no label, ele já seleciona a caixa, né? Label é importantíssimo, a gente já falou sobre isso. Mas tem um problema, por exemplo, se eu não botar nome, se eu não botar sobrenome, clicar em enviar, ele envia. Ele chamou o arquivo de cadastro.php, né? E a gente já viu que, como o arquivo cadastro.php não existe, ele não vai fazer nada. Se você não quiser receber essa mensagem de erro toda vez, quer ver? Vamos fazer um negocinho aqui antes. Na pasta exercício 25, aqui seleciona a pasta exercício 25, vamos criar um arquivo novo chamado cadastro.php. Não tem problema nenhum, você não vai aprender PHP comigo, eu só vou colocar duas mensagens aqui, vou botar assim, os dados foram enviados. Aprenda PHP para saber o que fazer com eles. Não botei comando nenhum, não botei nada relacionado com PHP. Então, tá salvo aqui. Vou atualizar o HTML, quando eu digitar um nome, ou não vou digitar nada, vou enviar lá. Os dados foram enviados, aprenda PHP para saber o que fazer com eles. Sem problema nenhum, tá? Só para você não ficar com aquela mensagem de erro de arquivo não encontrado. Então esse cadastro.php aqui é um arquivo fictício aqui que a gente criou. Então beleza. O que a gente está fazendo é o seguinte, se eu clicar em enviar, ele envia os dados. Não era para ele enviar os dados sem nome, sem sobrenome. Então estão faltando alguns atributos que a gente vai aprender a partir de agora. Para isso, eu vou criar um arquivo novo. Tá? Aqui na exercício 25, eu vou criar um arquivo novo aqui. Então, clica no nome da pasta, exercício 25, e clique em novo arquivo. Vamos chamar de form002.html. Nesse form002, eu vou criar o código base, aquele negócio de sempre, ptbr. Vamos
criar aqui o formulário, vou botar aqui H1 teste de formulário, e eu vou ter um formulário aqui embaixo. Nas aulas anteriores, eu não te dei as opções de criação de formulário dadas pelo Visual Studio. Então, se eu digitar aqui form, só digitei for. Ele já me deu 3 opções: form, form com get e form com post. E agora você sabe a diferença entre get e post, por isso que eu não tinha feito anteriormente. Vamos criar um form com get. Meu action vai ser cadastro.php, então eu só dei Ctrl espaço, ele já me sugeriu aqui. E eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou criar um parágrafo. Pode ser div também, tá? Que fique claro, eu posso criar uma div, mas como ela não tem espaçamento legal, eu vou criar um parágrafo mesmo. Normalmente a gente faz com div, mas é que a gente está começando, vou fazer com parágrafo. Vou criar um label aqui, vou pedir o nome do usuário. Então vai ser para iusu, aqui vai ser usuário. Fazer um formulário usuário e senha. E aqui eu vou fazer um input do tipo text com o nome ID, você também já sabe que precisa do nome e do ID. O nome, recapitulando, é importante para HTML, para PHP, e o ID é importante para o label, para fazer a relação com o label, e também para o JavaScript. Então, vou botar aqui, o name vai ser usu, e aqui vai ser iusu, que é o mesmo nome que eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho que fazer a ligação com o label. Vamos carregar o arquivo do formulário 002, tá lá, ó, teste de formulário, usuário, e eu vou pedir para ele digitar a senha também. Então, vou criar um novo parágrafo, que pode ser uma div, normalmente o é. Vou criar i100, vou botar aqui senha, input, do tipo password, essa é novidade aqui, ó, anota no seu caderno. Password vai ser i100, não, vai ser 100 e i100. Beleza. Só de ser o tipo password, só de eu mudar o tipo, olha só, parece que é o mesmo controle. Tu fala, esse controle tá igual. Só que olha só, se eu vier aqui, ó, posso botar Gustavo e a senha eu posso botar, sei lá, 1, 2, 3, 4. Olha só, quando eu botei 1, 2, 3, 4, ele não deixou as pessoas verem, tá? Como é um controle do tipo password, ele vai aparecer com bolinhas, asteriscos, depende do seu navegador aí, depende do teu sistema operacional. Vamos fazer os botões de envio. Falei os botões que eu vou fazer um outro aqui para você. Existe o botão de submit, que é o botão de submissão, a gente já viu, né, que é de enviar. Vou botar aqui enviar. E vou criar um outro botão novo, novidade aqui, que é o reset. Reset é um botão de limpar. Então, vou botar aqui no value, vou botar limpar. Então tá lá, ó. Eu já fiz o usuário, já fiz a senha, enviar e limpar. Se eu colocar aqui o usuário, vou botar aqui Guanabara, e a senha eu vou botar 1, 2, 3, 4. Eu tô dizendo por que eu digitei, o que eu digitei, para você ter uma noção aqui, ó. Quando eu clicar em enviar, a primeira coisa que ele vai fazer, enviou para o arquivo PHP, mas olha a minha URL. Olha isso. Ele botou usuário Guanabara e senha 1, 2, 3, 4 na minha URL, cara. Então, primeira coisa que a gente tem que resolver é, sempre que a gente usar senha, a gente fez um vídeo anteriormente, né? Sempre que você usar dados sensíveis, opte pelo método post. Então, vou apagar o get aqui, Ctrl espaço, ele vai me sugerir get ou post. Eu vou escolher post. Vou voltar e atualizar. Vamos ver agora, ó, usuário Guanabara, ele já sugere aqui para mim, a gente vai falar sobre isso também. E a senha eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou enviar. Ele enviou, vou olhar o URL, não tá lá, tá vendo? Ó, cadastro PHP acabou por aqui, mas você aprendeu comigo que se você vier aqui, ó, botão direito, inspecionar, vier aqui em network, vou enviar aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enviar. Ele tem aqui, ó, o cadastro PHP. E se eu vier em headers e rolar aqui para baixo, ó, tá lá, ó, o usuário Guanabara e a senha, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, sim, não tem proteção, né, virtualmente nenhuma, tá? Você tem que dar uma olhada aí, porque dá para pegar os cabeçalhos ainda. Isso pode causar problema, você tem que aprender HTTPS, já falei com você. Você tem que utilizar protocolos de segurança. Mas o fato aqui é o seguinte, aquilo que a gente tinha comentado. Se eu deixar o usuário e senha vazios e mandar enviar, ele envia. Eu não posso deixar enviar. Então, nós vamos aprender o nosso primeiro atributo aqui extra. Nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. No meu usuário e senha, são 2 campos que são obrigatórios. Todo mundo, na hora de logar, tem que digitar usuário e senha. Então, eu boto aqui, ó. Sempre que for obrigatório, eu boto um atributo. Dentro do input, eu vou botar required. Required significa requerido ou obrigatório. Required, certo? Na hora que eu atualizar aqui, vou deixar o usuário em branco, vou deixar a senha em branco, ó, enviar. Olha lá, ele diz, preenche esse campo. Você fala, poxa, mas como é que você fez esse balãozinho aparecer? É simples, o próprio navegador já tem isso preparado. Você não precisa desenvolver nada. Na verdade, isso é um JavaScript que está rodando ali, tanto que quando a gente falou sobre segurança de iframes, na hora de rodar um formulário, eu tive que ativar o JavaScript, agora tá a justificativa, porque todo formulário em HTML5 roda um scriptzinho lá dentro do navegador, que são esses mini validadores aí. Então, se eu botar, por exemplo,
exemplo, aqui, Guanabara, e clicar em enviar, quer dizer, preenche o campo da senha, cara, pelo amor de Deus. E aí, isso nos traz outra coisa. Você viu que não saiu daqui enquanto eu não seguir o que foi solicitado aqui. Uma outra coisa que pode ser solicitada é o seguinte, por exemplo, nome de usuário tem que ter, vamos dizer, pelo menos 5 letras, vamos dizer assim. Isso é uma regra do nosso site. Aí você vai vir aqui, ó, o nome do usuário tem que ter no mínimo, então eu vou botar aqui min length, não é min length, né, comprimento mínimo. Nós vamos colocar aqui 5. E o usuário no máximo vai ter 15 letras. Então, max length, comprimento máximo, 15 letras. Acredito que seja isso que eu tenha digitado. Senha. Tem muita senha assim, pelo menos 8 dígitos. Então vamos lá. Min length, 8 e max length. Eu não vou botar o max length, só para você ter uma ideia. Na senha não vai ter max, mas tem o mínimo. Usuário, vou botar Guanabara. Guanabara, né, satisfaz aqui a regra do pelo menos 5, no máximo 15. A senha, eu vou botar 1, 2, 3. A senha tem que ter pelo menos 8, ó. Na hora que eu envio, ele vai dizer, ó, aumente esse texto para 8 caracteres ou mais. No momento, você está usando só 3. Viu? Ele já está validando de forma simples os seus dados aqui em JavaScript. Então, isso aqui é bem interessante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na hora que eu envio, aí ele vai enviar. Se a senha tá certa ou não, se foi válido ou não, aí é o PHP que vai fazer. Mais pra frente você aprende, tá? Mas o fato é, se eu botar aqui, ó, ABC e enviar, ele vai dizer, ó, tem que ter pelo menos 5 caracteres para que o usuário funcione, certo? Então, isso aqui é interessante a gente pontuar, que são esses atributos, ó, required, que é requerido, tamanho mínimo e tamanho máximo. A senha, que eu deixei sem max length, é o seguinte, ó, se eu não botar max length, ele vai deixar eu digitar infinitamente. Eu tô digitando, ele tá entrando ali, mas como tá com pontinho, né, você não consegue enxergar que eu digitei demais. Inclusive, não dá nem para apagar. Então, o que a gente pode fazer sempre é limitar, porque quando a gente vai criar um banco de dados, mais pra frente você vai aprender, você diz o máximo de caracteres também. Então, vamos supor aqui que a senha é pelo menos 8, no máximo 20. Enfim, tá lá. Outra coisa, tamanho da caixa. Essa caixa tá tamanho padrão. Se você quiser, você pode mudar o tamanho da caixa assim, ó. Size, em HTML, 10. Isso significa o seguinte, ó, quando eu atualizar, ele colocou lá. Ele vai aparecer a caixa para caber 10 letras. Você vai falar, poxa, mas ele vai aceitar até 15. Vou até botar 30, ó. Vou botar 30 aqui. Ele vai aceitar 30 letras no máximo, mas ele vai mostrar 10. Você vai falar, como que isso funciona? Olha só. Se eu botar, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P... ó, já encheu, mas vai aceitar mais. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Tá? Então ele cria essa rolagem lateral aqui. O size ele não diz quantas letras ele vai aceitar, é quantas letras ele vai mostrar por vez. E ele erra as contas porque as letras têm tamanhos diferentes, não é tamanho fixo. Fechou? Então também o size funciona aqui. Então vou botar aqui size 8. Então é o seguinte, ó, vai ficar a caixa pequenininha, com tamanho de 8 letras, mas ele vai aceitar até 20. Mas pelo menos 8 aqui, certo? Então, tá lá. Outra coisa que você pode botar é uma dica aqui dentro. Essa dica é legal, ó. Por exemplo, vou vir aqui e vou botar placeholder. Placeholder, né, é um local para você colocar coisas. Então, nós vamos colocar assim, ó, nome do usuário. Nem sei se vai caber. O que esse placeholder vai fazer? Ele vai escrever lá, ó, nome do usuário. Você vai falar, poxa, mas já apareceu preenchido. Não apareceu preenchido. Quando eu clicar, ele tá lá, o nome do usuário. Se eu botar lá, José, viu? Na hora que eu digito a primeira letra, ó, J, ele já apaga o placeholder. Então, em alguns campos pode ser interessante você colocar uma dica do que o usuário tem que colocar. Então, por exemplo, bota aqui, placeholder, mínimo 8 letras. Ó, tá vendo? Ele nem coube aqui direito, mas tá lá um placeholder na senha dizendo, ó, o mínimo são 8 letras. Fechou? Então, interessante isso aqui também. Uma outra coisa que a gente viu na aula anterior foi desligar o autocomplete, né? Quando eu clico aqui, ele me sugere nomes que foram digitados. A gente desliga isso como o autocomplete off. Aqui eu botei no form, tá? Dentro do form, autocomplete off. No form, ele só aceita as opções on e off. Mas eu posso usar, ó, se eu botar off aqui, ó, ele tá desligado. Quando eu clico, ele já não me sugere. Se eu botar o on aqui, atualizando, na hora que eu clico, ele me sugere. Então, uma outra coisa interessante é o seguinte, formulários, geralmente na prática, estão com o autocomplete ligado, porque facilita a nossa vida. Os navegadores, eles guardam o seu nome completo. Então, quando um formulário solicitar o seu nome completo, ou seu nome de usuário, o próprio navegador pode sugerir seus nomes de usuários mais comuns, ou seu nome completo que ele está registrado lá. Então, é interessante. Só que como é que você vai dizer que aquela caixa
caixa é uma caixa de nome, é uma caixa de usuário, é uma caixa de senha. Como é que você vai fazer isso? Você, primeiro lugar, vai colocar em form autocomplete on, só você tem que ligar o autocomplete, e em cada caixa você tem que dizer o que é essa caixa. Se essa caixa é para um usuário, se essa caixa é para uma senha, para um endereço, enfim, para campos que são padronizados em formulários. A gente vai ver as opções aqui. Então, como eu disse, se eu boto o autocomplete dentro da tag form, eu só tenho a opção de on e off. Se eu colocar o autocomplete dentro de um input, dentro de uma caixa de texto, por exemplo, eu boto aqui, ó, autocomplete, e aí ele vai me dar muitas opções, ó, nova senha, apelido, organização, né, a empresa que você trabalha, o título da organização, pager, foto, código postal, sexo, envio, telefone, isso tudo está registrado aqui no seu. Ó, é tudo isso aqui. Essa daqui é de usuário, então existe username. Tá aqui, ó. Essa é uma caixa de username. Então, presta atenção. Você vai botar, tem que botar autocomplete on aqui no form e eu boto um autocomplete para username aqui. Mesma coisa para senha. Senha tem duas opções. Ó, se eu botar aqui, ó, para senha autocomplete e eu tenho a opção de new password. Cadê? Existe a opção de new password. New password é quando você pede assim, ó, se cadastra aqui, digite sua senha, ou digite uma nova senha, é esse daqui. Se você quiser a senha atual, que é o nosso caso aqui, que é um formulário de login, você vai usar current password, aqui, que é a senha atual. Isso acontece também para que o navegador vá lá no seu gerenciador de senhas e sugira, olha, vou botar a senha do cara daquele determinado usuário. Esse autocomplete aqui facilita o trabalho disso. Então, beleza, a partir de agora ele está sugerindo o usuário, e se tivesse uma senha registrada para Guanabara aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, enviar, ele vai, 5 não, são 8 pelo menos, 6, 7, 8, enviar, certo? Tá lá, tá registrado, né, não tem funcionalidade, mas o formulário já está funcionando aqui perfeitamente. Eu sei que é chato ficar interrompendo esses vídeos toda hora para ficar dando recadinho, mas é que eu preciso passar um recado para vocês do curso em vídeo. Não se esquece que você pode fazer esse módulo e todos os outros módulos anteriores diretamente pelo nosso site. Então, acessando agora o site www.cursoemvideo.com, não tem .br, você vai poder fazer esse módulo e qualquer outro módulo e no final vai poder tirar um certificado válido em território nacional e você pode utilizar no mercado de trabalho ou na sua instituição de ensino. Continue agora a assistir seu curso, porque tem mais aula vindo por aí. Então é isso, meu querido, é isso, minha querida. Mais uma aula aqui de formulário foi para conta. Você entendeu agora que a nossa tag input é importante e que ela é multifacetada, como a gente falou no material em PDF, né? Você consegue criar múltiplos controles. Visualmente, uma caixa de senha e uma caixa de texto não tem tanta diferença. No próximo vídeo, você vai ver que a gente consegue criar algumas caixas um pouco diferentes e bem interessantes. Você não perde por esperar. Não se esquece, caderninho na mão, sempre anotando, porque agora a gente vai ter muitas opções de inputs, né? No material você viu que eu botei um exemplo grandão e fui explicando linha a linha. Aqui nos vídeos eu vou explicar de uma maneira mais detalhada e mais gradativa. A gente vai fazer vários exercíciozinhos aí interessantes de formulário para você efetivamente aprender a criar seus formulários em HTML. Fechou? Combinado? Então a gente já tem encontro marcado na próxima aula. Você não perde por esperar. A gente se vê no próximo vídeo, onde nós vamos aprender mais controles e mais atributos para criar formulários em HTML. Um grande abraço e até já já!